Além de serem considerados dois dos mais famosos e prestigiados atores de Hollywood de suas gerações, Samuel Jackson e Morgan Freeman são dois magnatas que já acumularam uma enorme fortuna durante suas carreiras. Mas a questão é, qual dos dois atores possui uma vida mais luxuosa? Nesse vídeo você vai assistir uma batalha acirrada entre Morgan Freeman versus Samuel L. Jackson. Então, bora pro fight! Mas antes de começar, eu tenho um desafio para você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho, marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários, #InscritoSabeTudo, que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo! Round 1. Imóveis. Todo mundo sabe que os dois atores de Hollywood possuem dinheiro mais que suficiente para comprar boas residências, mas qual deles será que possui a mansão mais luxuosa? Morgan Freeman, por exemplo, apesar de ser super reservado quanto à sua vida pessoal, sabe-se que ele mora em um grande rancho de 500 mil metros de extensão, um enorme espaço capaz de oferecer muita privacidade e abrigar tudo o que ele precisa para viver uma vida bem tranquila. Durante uma entrevista para o programa The Tonight Show, o ator contou que possui um hobby, a criação de abelhas selvagens. Morgan disse que importou 26 colmeias para o seu rancho e alimentam elas, mas sem a intenção de colher mel ou desmanchar as colmeias. Tudo isso com o intuito de preservar e salvar as abelhas e ajudar a trazê-las cada vez mais de volta ao planeta, que são fundamentais para a natureza. E mesmo que existam pouquíssimas informações de como é o interior da propriedade, muito se especula qual é o valor do imóvel do ator. E segundo algumas fontes especializadas em valores imobiliários, estima-se que o rancho de Morgan Freeman possa custar algo em torno de 52 milhões de reais. Samuel L. Jackson, por sua vez, é dono de vários imóveis. Ele já foi dono, por exemplo, de uma casa de 2 andares em Los Angeles, na Califórnia. Construída em 1981, a residência possui uma arquitetura típica que era usada na época. No período em que o ator morava nesse imóvel, havia uma decoração bem peculiar, com diversos objetos decorativos que representam algum significado para Samuel L. Jackson. Ao todo, a residência possui quase 557 metros quadrados de área construída, divididos em 4 quartos. Atualmente, o casarão passou por diversas reformas que mudaram completamente o seu visual. O seu interior, por exemplo, foi todo renovado, possuindo agora um visual mais clean, com uma paleta de cores brancas. E para se ter uma ideia de preço, o imóvel já foi colocado à venda, custando por volta de 28,6 milhões de reais. As propriedades verticais também fazem parte do portfólio imobiliário do ator. Prova disso é que ele possui um apartamento em Manhattan, em Nova York, bem próximo do famoso Central Park, uma das regiões com o metro quadrado mais caros do mundo, local onde inclusive moram diversos bilionários. O apartamento de Samuel fica no famoso edifício The Leonore, um luxuoso prédio de 13 andares construído em 1901. Pelo fato do ator já ter colocado esse imóvel à venda, foi possível conhecer um pouco de como é seu interior. Conforme as fotos que foram postadas em sites de imobiliárias, é possível ver que o apartamento está em excelente estado de conservação. Ao todo, o apartamento possui cerca de 278 metros quadrados, sendo divididos em 4 quartos e 4 banheiros. E segundo foi noticiado na mídia, o ator adquiriu o imóvel em 2005, pagando por volta de 24,9 milhões de reais, mas em 2018 colocou à venda por cerca de 67,6 milhões de reais. Já a residência principal de Samuel L. Jackson fica localizada no bairro de Beverly Park, em Beverly Hills, na Califórnia. Trata-se de uma bela mansão situada em um lote de 12 mil metros quadrados que ele comprou da atriz Roseanne Barr no ano de 2000 por 43 milhões de reais. Atualmente, apesar de não haver informações sobre o seu interior, estima-se que a mansão custe mais de 104 milhões de reais. E por ter um portfólio imobiliário maior, Samuel L. Jackson ganha esse round. Ponto para ele. Round 2. Carros.
Os dois atores parecem gostar bastante de usufruírem de bons automóveis, mas qual deles será que possui os veículos mais caros? Morgan Freeman, por exemplo, já foi visto dirigindo um Nissan Maxima, um veículo que inclusive ele sofreu um grave acidente, um triste episódio que resultou em vários ferimentos, mas sem nenhuma vítima fatal. E é por isso que ele sempre é visto utilizando uma luva de compreensão de forma intermitente para garantir que o sangue não se acumule na região. Morgan também já foi visto dirigindo um Chevrolet Corvette Indy 500 de 2004, um colecionável que pode custar R$260 mil, dependendo do estado de conservação. Ele também já foi visto saindo de um GMC Yukon Denali, um SUV espaçoso e confortável ideal para usar no dia a dia. E dependendo do modelo e do ano, o veículo pode chegar a custar cerca de R$416 mil. Bem parecido, ele também já foi visto entrando em um Cadillac Scarlett, um enorme carro capaz de oferecer muito conforto e segurança para todos os seus passageiros. E para se ter uma noção de preço, dependendo do modelo, pode chegar a custar cerca de R$468 mil. Freeman também já foi dono de um Tesla Model S, um automóvel super tecnológico repleto de facilidades digitais, além de ter grande autonomia, sendo possível viajar até 651 km com uma única recarga elétrica. E talvez seja por isso que esse sonho de consumo de muitas pessoas vale cerca de R$650 mil. Mas especula-se que o carro mais caro que o ator já tenha tido foi um Lamborghini Aventador, um supercarro esportivo capaz de atingir velocidades impressionantes, estando entre os carros mais rápidos do mundo. O veículo possui um motor de 770 cavalos de potência que acelera de 0 a 96 km por hora em inacreditáveis 2,8 segundos, atingindo a velocidade máxima de 354 km por hora. E para se ter um desses, pode ser necessário desembolsar mais de R$2,3 milhões. Enquanto isso, Samuel L. Jackson não fica para trás. Começando pelo mais barato, ele já foi flagrado em um Toyota Camry, um veículo bem simples para um ator tão rico como ele, um carro avaliado em cerca de R$208 mil. Nas redes sociais, Samuel já postou foto com o Mercedes 280 SE, um colecionável que, dependendo do estado de conservação, pode ultrapassar os R$520 mil. Subindo o preço, Jackson já foi visto entrando em um Range Rover, que parecia ser do modelo Sport, um SUV robusto e com design imponente. O interior do veículo oferece bastante espaço e conforto, além de ser equipado com um painel bem moderno, e é por isso que os modelos mais recentes custam em torno de R$572 mil. Em seu Instagram, Samuel L. Jackson também já postou fotos com um Audi RS Q8, um SUV com um design moderno e elegante. O veículo é equipado com um potente motor V8 capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 3,2 segundos, uma aceleração impressionante para um SUV desse porte. E não é à toa que o seu preço pode ultrapassar a faixa dos R$624 mil, mas como o ator fez publicidade, é bem provável que ele não tenha pagado nada. Algumas fontes também especulam que ele já tenha sido dono de um Rolls-Royce Phantom, um sedã de grande porte super elegante da famosa marca de carros de luxo Rolls-Royce. O interior do veículo possui um acabamento impecável, com materiais de primeira linha que trazem bastante sofisticação ao ambiente. E para se ter um carro desses, pode ser necessário desembolsar mais de R$2 milhões. Mas o carro mais caro que ele já teve foi o Mercedes Maybach S-Class, um dos carros mais luxuosos do mundo. O interior do veículo é capaz de impressionar qualquer um pelo seu impecável acabamento, oferecendo uma experiência excepcional para seus passageiros. E segundo algumas fontes, o ator adquiriu o veículo em 2006 por cerca de R$3 milhões. E pelo fato de Samuel L. Jackson ter veículos mais luxuosos, ele ganha esse round. Ponto para ele. Round 3. Luxos exagerados. Quando o assunto é desfrutar de muito luxo, os dois magnatas parecem gostar muito. Samuel Jackson, por exemplo, já foi visto com relógios caríssimos, como Philip Stein Tesla, de R$5,2 mil. Ritmo Mundo Centurion Mechanical, de R$13 mil. Panerai Tutonero Luminor GMT, de R$72,9 mil. Ritmo Mundo Persepolis Automatic, de R$156 mil. Piaget Polo Chronograph, de R$182 mil. Já Morgan Freeman é apaixonado por aviação, tendo inclusive tirado sua licença para pilotar alguns modelos de jatinhos em 2002. E como o dinheiro não é um problema, sabe-se que ele já foi dono de 3 aeronaves. Começando pelo mais barato, ele já foi dono de um Cessna 414, um avião bimotor com capacidade para transportar até 8 passageiros, cujo preço é estimado em torno de R$2,6 milhões. Da mesma marca e mais sofisticado, ele também é dono de um Cessna Citation 501, um jato executivo
de pequeno porte com motorização turbofan com capacidade para transportar somente 5 passageiros. E para se ter uma ideia de preço, dependendo do ano e do modelo, esse jatinho pode ultrapassar os 4,1 milhões de reais. Já a aeronave mais cara do ator é a do modelo Eimavest SJ-30, um moderno jato executivo de porte leve. Esse jatinho é alimentado por potentes motores turbofans capazes de atingir a velocidade máxima de aproximadamente 900 km por hora, tendo uma autonomia de quase 4.700 km. O seu interior também é bem confortável e aconchegante, tendo capacidade para abrigar até 9 passageiros. E não é à toa que para adquirir essa aeronave pode ser necessário investir algo em torno de 39 milhões de reais. E por ser dono de vários jatinhos, Morgan Freeman ganha disparadamente esse round. Ponto para ele. Round 4. Iates. Quando os dois atores estão de férias, eles parecem gostar de aproveitar a vida em alto mar. Morgan Freeman, por exemplo, apesar de ter dinheiro suficiente para comprar qualquer barco, o ator considera que velejar não é ostentação, e sim um grande hobby. O primeiro barco do ator foi o do modelo Alberg 30, uma antiga e pequena embarcação avaliada em torno de 156 mil reais. Nos anos 80, ele resolveu adquirir um novo do modelo Shannon 38, uma embarcação de maior porte e robustez, avaliada em aproximadamente 416 mil reais. Já o mais caro e recente que ele foi dono era do modelo Shannon 43, uma versão mais moderna do seu último barco, cujo preço pode ultrapassar 2 milhões de reais. Já Samuel L. Jackson já foi visto em luxuosos iates, exemplo da embarcação conhecida como Aquila, um dos iates mais caros e deslumbrantes do mundo. O mega iate possui cerca de 26 metros de comprimento, um espaço mais que suficiente para abrigar todo o luxo e requinte que se possa imaginar. Para atender os tripulantes que vão a bordo, existe uma equipe de funcionários sempre disponíveis para oferecer uma excelente experiência para quem vai a bordo. O interior da embarcação é deslumbrante, capaz de oferecer mais conforto do que um hotel de luxo. Ao todo, o iate é equipado com 7 suítes capazes de abrigar até 12 passageiros com muito conforto. Conforme foi divulgado na mídia, Samuel L. Jackson e alguns amigos famosos decidiram fazer uma viagem para a Itália a bordo desse super iate. Observando as postagens feitas pelos amigos do ator nas redes sociais, é possível comprovar o quão confortável e divertida parece ter sido essa viagem. O iate que as celebridades se hospedaram é tão grandioso que quando ele foi lançado em 2010, era considerado o maior iate já construído nos Estados Unidos. E para se ter uma ideia de preço, a embarcação é avaliada em cerca de 781 milhões de reais. Mas Samuel L. Jackson e seus amigos resolveram alugá-lo pagando mais de 5,2 milhões de reais por apenas uma semana. E por usufruir de uma embarcação mais luxuosa, Samuel L. Jackson ganha mais esse round. Ponto para ele. Round 5. Fontes de renda. As duas celebridades de Hollywood possuem diversas fontes de renda, mas quem será que possui os maiores rendimentos? Samuel L. Jackson, por exemplo, possui rendimento como dublador, tendo emprestado sua voz para personagens importantes como Frank Tenpenny, da GTA San Andreas, Frozen, de Os Incríveis, e até Deus em The Bible Experience. E por ser uma personalidade conhecida no mundo inteiro, Jackson também consegue ganhar muito dinheiro com a sua imagem fazendo publicidade para grandes marcas. Entre as empresas que já investiram para associar sua imagem à do ator, estão, por exemplo, a montadora Audi, a marca italiana de alta costura Brioni, a empresa de produtos esportivos Adidas e até a gigante da tecnologia Apple. Mas segundo algumas fontes, acredita-se que o seu maior acordo de patrocínio seja com a empresa de serviços financeiros Capital One, onde especulam que o ator tenha um contrato superior a 52 milhões de reais por ano com a empresa. E não podemos esquecer que Jackson também investe em algumas empresas, como a rede de restaurantes Devil's Hot Chicken, um investimento que ele faz ao lado de outras grandes celebridades. Morgan Freeman, por sua vez, também possui boas fontes de renda. Ele já foi dono, por exemplo, do Majid, um restaurante de cozinha francesa americanizada. Morgan também é proprietário do Ground Zero Blues Club, um clube de shows repleto de decorações alternativas e peculiares que parece ser frequentado por pessoas mais velhas. Já um de seus negócios mais lucrativos provavelmente seja sua produtora, a Revelations Entertainment, que já produziu alguns filmes que fizeram sucesso, como Na Teia da Aranha e Invictus. Outra fonte de renda do ator é através da publicidade. Pelo fato dele ser um ator famoso, com uma voz marcante e uma idade mais avançada, Morgan
possui muita confiança e credibilidade com o público, e isso acaba atraindo o interesse de diversas marcas em associar sua imagem a dele. O ator já chegou a fazer comerciais para grandes empresas como Mountain Dew Ice, Visa, Turkish Airlines, Lego, entre outras. Para se ter uma ideia de valores, de acordo com a revista Forbes, para Morgan ser a voz dos cartões de débito Visa em 2010, ele cobrou cerca de 10,4 milhões de reais, um valor que teria aumentado ainda mais com a renovação do contrato. As redes sociais também podem ser consideradas uma outra fonte de renda de Morgan, isso porque ele possui milhões de pessoas que lhe seguem em diferentes plataformas. Somente no Facebook, por exemplo, ele conta com mais de 32 milhões de seguidores, um enorme público que pode lhe trazer muitos retornos com publicidade ou comercializando produtos próprios. E por não se saber exatamente o faturamento de todos os negócios, vamos considerar esse round empatado. Ponto para os dois. Round 6. Fortuna. Sendo dois atores que possuem uma carreira bem longa e de muito sucesso, não há dúvidas de que eles já acumularam um enorme patrimônio. A quantia que Samuel L. Jackson recebe por cada filme depende muito da importância do seu papel e do tamanho da produção em que ele está participando. Em Areias Brancas, de 1992, por exemplo, Samuel L. Jackson recebeu apenas R$390 mil, mas como seu nome começou a ficar cada vez mais conhecido na indústria cinematográfica, seus rendimentos começaram a ficar enormes. Estima-se, por exemplo, que ele recebeu cerca de 26 milhões de reais por Kong, A Ilha da Caveira, 31,2 milhões de reais por No Good Deed, 36,4 milhões de reais por Corpo Fechado, 52,1 milhões de reais por Shaft. Já em seu curto papel como Nick Fury no universo Marvel, estima-se que ele receba por volta de 26 milhões de reais em cada participação. E se somarmos todas as suas fontes de renda no ano, em 2017, por exemplo, a Forbes estimou que Jackson faturou cerca de 156 milhões de reais, ficando em 13º lugar na lista dos atores mais bem pagos daquele ano. E todo esse enorme rendimento é justificado pelo gigantesco retorno que seus filmes trazem. Para se ter uma noção, somando os filmes em que Samuel L. Jackson já participou, o valor arrecadado nas bilheterias de todos os filmes juntos ultrapassa a bagatela de 140 bilhões de reais, com destaque para Os Vingadores, Ultimato e Os Incríveis 2. Um gigantesco valor que o torna o ator com a maior bilheteria de todos os tempos, na frente de grandes nomes como Robert Downey Jr. e Dwayne Johnson. E apesar de ninguém saber ao certo qual é o patrimônio acumulado por Samuel Jackson durante toda a sua carreira, algumas fontes estimam que atualmente, no auge dos seus 73 anos de idade, Jackson possui uma fortuna estimada em 1,3 bilhões de reais. Já Morgan Freeman demorou muito para atingir o sucesso. Isso porque ele começou sua carreira como ator na pré-adolescência, mas só começou a ganhar dinheiro depois de muitas décadas. Com o passar dos anos, os filmes que Morgan participava começavam a fazer cada vez mais sucesso e seu nome ficava cada vez mais conhecido na indústria cinematográfica. Atualmente, ele se tornou um dos atores mais prestigiados de Hollywood e isso fez com que o cachê recebido por cada filme aumentasse exponencialmente. Para se ter uma ideia de valores, estima-se que ele receba um salário fixo de pelo menos 26 milhões de reais em cada uma de suas participações, um valor que pode aumentar para 52 milhões de reais dependendo do tamanho da produção. Isso sem falar do bônus e o resultado das bilheterias, que podem aumentar ainda mais seus rendimentos. Algumas fontes estimam que o ano mais lucrativo da carreira de Morgan Freeman foi em 2013, quando ele faturou a bagatela de 156 milhões de reais, somando todos os seus rendimentos anuais. E o motivo dele ganhar tanto dinheiro é porque os filmes em que ele participa trazem muito retorno financeiro. Somente o filme Batman, O Cavaleiro das Trevas Ressurge, por exemplo, foi um verdadeiro sucesso comercial, arrecadando uma quantia superior a 5,2 bilhões de reais em bilheterias no mundo todo. Já somando todos os filmes em que Morgan esteve presente, esse número ultrapassa cifras dos 26 bilhões de reais, lhe colocando na lista dos atores com a maior bilheteria do mundo. E apesar de ninguém realmente saber qual é o valor de sua fortuna, muitas fontes estimam que ao longo de toda sua trajetória, Morgan Freeman, no auge dos seus 85 anos, conseguiu acumular um patrimônio que gira por volta de 1,3 bilhão de reais, um valor que poderia ser muito maior caso ele não tivesse sido forçado a pagar a sua ex-esposa em 2010 um acordo de divórcio que chegava a quase 1 bilhão de reais. E pelo fato de Morgan Freeman ter perdido muito dinheiro em sua separação, esse round fica empatado.
ponto para os dois. No final dessa luta, temos 3 pontos para Morgan Freeman contra 5 pontos para Samuel L. Jackson, sendo ele o vencedor dessa batalha. Mas, se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo a sua melhor justificativa. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.